aqui sobre a interseção ou ficou claro? Podem me interromper aí que eu vou... Diga. Alguém ligou o Não microfone? pode seguir, professor. Tá. Só um instante. Tá. A união, ela é o seguinte. Em vez de procurar os elementos que tem em comum, eu vou simplesmente reunir tudo. Então, por exemplo, aqui, A união B. Eu listo todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, pi. E junto com os elementos de B, sem repetir os que já estão aqui. Isso é importante. Na união não repete elemento. Eu só junto eles sem repetir. Então está aqui 1, 2, 3, 4 e pi do conjunto A. E no B vai ter de diferente o menos 5, o 3 sobre 7 e o E. Aí eu não boto o 2 e o π porque eles já estão aqui. Fechou, essa é a união. Certo? Então, por exemplo, aqui, a união D. Que conjunto vai ser esse? Vai ser simplesmente o próprio A, porque o D não vai acrescentar nada. Só tem o 3 e o π que já estão aqui no A. Então vai ser 1, 2, 3, 4 e π. Tá? E agora B união D. Eu começo aqui listando os elementos de B. Menos 5, 3 sobre 7 e 2 e π. E eu acrescento os elementos de D se não tiver repetido. Então, eu vejo o 3. O 3 não está aqui no B, né? Então, o 3 entra na lista. E o π? O π já está. Eu já botei ele aqui. Então, fechou a união. Essas aqui são as três uniões aí possíveis de calcular com esses conjuntos. Então, eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, ó. Menos 5 pertence a B, B união D. Tá? Posso dizer que o π pertence às três, né? π pertence à união B. Esse B ficou estranho. O 3 sétimos só tá aqui nesse, né? Então 3 sétimos e nesse aqui. Então 3 sétimos pertence à união B, mas não pertence à união D. E assim por diante a gente vai calculando. Uma coisa interessante sobre a união e a interseção é sobre o número de elementos. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é só uma curiosidade, que é o seguinte: o número de elementos da união, da interseção está relacionado por essa relação aqui. O número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Curiosidade, tá? A gente não vai usar isso aqui para nada. Então, por exemplo, aqui, sem calcular o número de elementos, sem encontrar o A e o B, eu posso saber quantos elementos ele tem, porque a interseção deles eu conheço. A interseção B é 2 e π. Então, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A. Quantos são? 5, né? Mais o número de elementos de B, que é 1, 2, 3, 4, 5 também. Menos o número de elementos da interseção, que é 2. Vai dar 8. Eu acho. Chequem aí para ver se eu somei certo. Então, aí eu venho aqui para o A união B. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vejam que
de fato essa relação funcionou, né? Uma curiosidade. Tá. Agora vamos aos conjuntos mais importantes para nós nesse momento, que são os conjuntos numéricos. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números naturais, ele é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, adicionando 1. São os primeiros números que a gente aprende a contar quando a gente está aprendendo a escrever.